Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Eu tenho uma briga danada com esse negocinho aqui, mas não tem jeito, né? Eu gostaria primeiro de agradecer a direção da casa pelo convite. Eu falava ainda há pouco com o Luizinho que daqui a pouco eu vou ter que ter um crachazinho aqui da casa de Oswaldo Cruz, porque antigamente, quando faltava um palestrante, algum palestrante tinha algum problema, eles usavam um plano B. Hoje eles usam um plano V, chamam Valcir, né? E eu venho toda vez que me chamarem, porque desde a primeira vez que aqui estive, fui muito bem acolhido e me sinto em casa, tá? Então, peço a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores que possam nos iluminar, que a gente tenha hoje ouvidos de ouvir, porque o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo faz parte daqueles capítulos que Jesus nos adverte, ok? Esse capítulo hoje é uma advertência para todos nós. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Bem, quando nós falamos isso, muitas pessoas começam a pensar assim: então eu não posso ter dinheiro? Então eu não posso ser um milionário? Não é bem assim. Como eu disse anteriormente, é uma advertência. Porque quando nós estamos de posse de dinheiro, de poder, de beleza, é de beleza também. A gente anda de táxi. Por quê? Porque a gente táxi acha, né? A gente acha que é o bambambam. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso, eu faço, eu aconteço. Quando na realidade não é bem assim. Então, o que Jesus veio trazer para nós nessa advertência? Ele veio nos dizer que nós temos duas vidas. Não dá mais para desvincular isso. É a vida material e a vida espiritual. A grande maioria aqui, salvo 2 ou 3 jovens, são todos mais ou menos regulando da minha idade ou próximo, vão lembrar que antigamente, principalmente como é que eu posso dizer? As vendinhas que tinha antigamente, né? Hoje é tudo eletrônico, você coloca lá a balança, tem uma balança eletrônica, já te diz. Antigamente não, era a balança de prato. Alguém lembra disso, não? Oh, que bom, pensei que eu estava sozinho nisso. Muito bem, já fiquei mais tranquilo. E na balança de prato você coloca, né, vamos dizer que fosse o arroz, e aqui você botava 1 quilo. 1 quilo, aí chega pronto, tem 1 quilo de arroz. Com esse exemplo, essa linguagem metafórica, o que eu quero passar para vocês? Vida material e vida espiritual. Ambas têm que ter o mesmo peso na balança da nossa vida. Porque quando você dá mais valor à vida material, a vida espiritual é esquecida. Se você dá mais valor à vida espiritual, a vida material é esquecida. Então, o correto seria que nós conseguíssemos um consenso entre uma e outra. E para isso, o que se faz necessário? Faz necessário o desprendimento. Mas que desprendimento é esse? Vou deixar a vida material de lado? Não posso. Não posso. Hoje estava eu lá no meu trabalho, daqui a pouquinho chega no celular, minha filha. Eu sou separado, fui casado 2 vezes, então eu costumo dizer que eu não sou boa bisca, né? Porque não deu certo 2 vezes. Mas filho só serve para quê? Pedir. Né? Pai, eu não lembro nem o que era, uma coisa de maquiagem. Essas meninas, está com 16 anos, né? Então ela me pediu alguma coisa lá e falou, deve estar na faixa de 10 conto. Eu falei, gente, ela ainda fala 10 conto, eu achei que eu que era o velho. Né? Faz um Pix, hoje é tão fácil, né? Faz um Pix. E aí eu pergunto a vocês, se eu fosse uma pessoa que tivesse me desprendido da vida material e estivesse seguindo só a vida espiritual, como é que eu ia fazer o Pix para ela? Não é verdade? Isso foi só um exemplozinho para que a gente entenda o seguinte: nós precisamos achar esse nível da balança. E aí, depois que nós acharmos o nível da balança, que a gente conseguir se assenhorar de que a vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida que vai seguir em frente, aí sim a gente vai colocar um pouco mais de peso aqui. Já estou com a minha vida material razoavelmente controlada? Estou, então posso me dedicar um pouco mais? Posso. Então o peso da balança vai pender um pouco mais para a vida espiritual. Afinal de contas, hoje eu estou Valcir, eu não sou Valcir.
Eu sou um espírito que habita esse corpo e que meus pais escolheram esse nome lindo e maravilhoso. Vocês podem não achar, mas eu acho, ok? Muito bem. Na próxima encarnação, eu posso vir Maria, posso vir José, até porque o espírito, ele não tem sexo. Nós temos que passar por essa provação de ser homem e de ser mulher. Está dando para acompanhar, gente? Tá? Então tá bom. A vida espiritual, então, em suma, é tudo que nós precisamos dar maior valor, mas a gente não pode deixar a vida material. Porque se ela não fosse necessária, nós não estaríamos aqui encarnados. É simples assim, não há nem o que contestar. Eu preciso vir à carne, para quê? Para resgatar o que fiz no passado, lá em cima, né? Quando a gente faz o nosso acerto de contas, tem um banco espiritual. Acho até que falei isso da última vez que aqui estive. E esse banco espiritual, cada vez que a gente erra aqui, a gente assina uma duplicata. Os jovens depois, no final, o tio fala o que é duplicata, tá? Os mais antigos lembram. Então você assina lá um documento, né? Eu errei, fiz alguma coisa de muito sério, assinei uma duplicata, foi para o banco. E aí foi a minha encarnação. Algumas coisas eu acertei, outras eu errei. Depois, quando eu desencarnar e chegar lá em cima no plano espiritual, o meu mentor vai chegar para mim e vai me colocar, imagino eu que seja algo dessa forma, tá? De frente a uma tela tipo essa, falar, agora vai passar a tua vida aí em slides para tu ver o que tu errou, o que tu acertou, o que a gente pode rasgar de duplicata e o que tu assinou a mais. Percebem o quanto é importante a vida espiritual? E a gente brigando por picuinhas, por políticos. Gente, tem gente que briga por político, né? Eu mesmo já briguei. Aí quando tu começa a ter a compreensão de que está tudo certinho, está tudo encaixado, porque se existe um poder superior que tudo rege, e nós sabemos que existe, há uma cadeia de comando, e a gente tem que passar por tudo isso. Essas picuinhas, esses mimimis, como dizem os jovens, nós temos que deixar de lado, nos desprendermos disso e começar a encarar a nossa verdadeira vida. Tá? A vida material, vou frisar isso a noite toda, é deveras importante, porque senão não estaríamos aqui. Mas naquela balança antiga dos pratos, quando nós pudermos dedicar um pouco mais à vida espiritual, façamos, porque essa é a vida que segue. Muito bem. O que é Mamon na filosofia? Tá? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler livros de filosofia, mas eu amo ouvir podcasts e palestras de filósofos. Então, fui lá pesquisar alguma coisa e a gente encontrou isso aqui. Ó. Mamon simboliza a riqueza e a cobiça, o que se conecta diretamente com discussões filosóficas sobre o materialismo. Por que isso? Filósofos como Epicuro defenderam que a busca pelo prazer material deveria ser equilibrada e moderada. Ó, Epicuro já falava isso lá atrás. A balancinha que a gente falou desde o início, vocês vão passar a noite vendo a balança. Ok? Continuamos. Já Aristóteles via a virtude como equilíbrio entre os excessos. E o desejo descontrolado por riqueza era considerado um vício. Na semana passada, eu tive a oportunidade de falar ao público lá no GEAL, que é a casa a qual eu pertenço, e vou trazer para vocês o mesmo exemplo que eu citei lá, por causa da palavra vício. Um determinado governador do nosso estado, que estava preso até há pouco tempo e agora foi solto, não sei como funciona a lei, eu não sou juiz, mas também não quero entrar no mérito da questão. Numa entrevista, ele disse o seguinte, que ele já tinha o suficiente para que 8 gerações dele vivessem sequer sem precisar de trabalhar, no bem bom. E aí perguntaram para ele, então por que você continuava nas falcatruas, no roubo? Vício. Ele falou, eu não conseguia me desvencilhar disso. O roubo para mim era um vício. Então note bem, quando Aristóteles via a virtude como o equilíbrio entre os excessos e o desejo descontrolado por riqueza era considerado um vício, está aí a prova viva. A prova viva de que o roubo, ou seja, o extravio do dinheiro público,
é um vício, pode se tornar um vício. Agostinho e Tomás de Aquino viam Mamon como um símbolo do apego mundano que afastava o homem do bem maior. Olha a balança de novo. Ó, deu muita força para a vida material, a vida espiritual foi para o espaço. Aí tu dá muito valor para a vida espiritual, a vida material vai para o espaço. Mas aqui você deve fazer o possível. Tá? Por quê? Porque quando a gente chegar nesse ponto, é sinal que a gente já pelo menos tem o suficiente para viver ou sobreviver nesse plano de provas e expiações que nós estamos agora e podemos então nos dedicar um pouco mais à vida espiritual. Rapidamente, eu ia colocar esse slide, acabei não tendo tempo, não coloquei. Mas dá para a gente ter uma noção. O dia tem 24 horas, vamos fazer uma continha rápida, tá? 24 horas. A semana, 7 dias, 7 vezes 4, 28 vão 2, 7 vezes 2, 14, 148 horas aproximadamente. E aí você multiplica isso por 30 e depois por 12. Vai dar algo em torno de 8.000 horas por ano. A gente vem à casa espírita, assiste uma palestra durante 1 hora, toma um passe, é meia hora antes para vir, meia hora para voltar, em média, 2 horas. Num mês, de 4 semanas, 8 horas. No ano, 96 horas. Que covardia que a gente faz com a gente. A gente dedica tão pouco à vida espiritual. A balança de novo. Por que nós somos assim, tão materialistas? Por que nós somos tão São Tomé? A gente tem que tocar, tem que ver para crer. E aí vão me perguntar assim, mas então quer dizer que se eu for à casa espírita, ou à igreja católica, ou aos evangélicos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. A palavra não é minha, é de Jesus. Então ele vai estar aqui com seus representantes, vai estar na igreja católica, onde quer que 2 ou mais estejam reunidos no nome dele. Estamos falando da casa espírita porque nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha. Então, se eu vier à casa espírita todo dia, eu vou aumentar o meu cabedal? Com certeza. Mas de nada vai adiantar se nós viermos todos os dias à casa espírita e amealharmos esse conhecimento, trazer para dentro da gente e não colocar em prática. Deu para entender, meus queridos? Você pode vir quantas vezes você quiser, pode pernoitar aqui, pode passar o dia pegando todas as obras de literatura, lendo, devorando, estudando, mas na hora que sai na rua, né, passa alguém e quase te atropela, tu xinga até a 9ª geração daquela pessoa. E o que adiantou, então? A gente não se desprendeu das coisas ruins que estão dentro da gente. É difícil? Se fosse fácil, a gente não estava aqui, segundo Sueli de Paula Schubert, há 40.000 anos. Encarna, desencarna, reencarna, só dando um murro em ponta de faca. Somos nós. Eu costumo dizer, inclusive, que eu tenho uma inveja danada, mas uma inveja danada de um determinado espírito que era o mentor do nosso querido Chico Xavier. Alguém sabe que é o nome dele, não? Emmanuel. Só que antes de ser Emmanuel, há 2.000 anos, tem um livro, inclusive, com esse título, há 2.000 anos, era o senador Públio Lentulus. Vocês têm ideia de que era um senador de Roma? Mandava muito. E ele era ruim. Para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, não sei se 20 ou 25 anos ele ficou sem falar com a mulher. Até aí tudo bem, lucro para ele, né? Sem crise. Mas ele não era uma pessoa do bem. Depois tem a continuação do livro 50 anos depois, eu não vou aqui ficar dando spoiler, quem quiser depois, né? Mas vocês vejam bem, nós aqui, segundo Sueli de Caldas Schubert, estamos há 40.000 anos, encarna, desencarna. Em 2.000 anos, ele saiu de opressor para defensor. Ah, mas Paulo de Tarso fez isso numa encarnação. Não venha comparar com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem uma história com Jesus maravilhosa, inclusive. Está descrita num livro, que é o segundo livro desta
desse mesmo escritor, esse aqui é o Aveluz, que a gente já vai falar dele. Depois tem um livro que se chama Jesus Voltando. A Bíblia só nos relata que Paulo caiu do cavalo, né? Como a gente até costuma dizer no popular, ficou cego diante de tanta luz e que Jesus teria dito: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas tem um diálogo maravilhoso, chega até me arrepiar, de Jesus e Saulo, né? Antes dele se transformar em Paulo. Que ele simplesmente não falou assim: Saulo, levanta e vai me defender. Não. Aí ele fez Saulo lembrar das suas encarnações passadas, de tudo que ele tinha combinado e que ele estava ali. Porque Saulo, quando virou Paulo e passou a defender Jesus, ele também foi firme. Anteriormente, quando Saulo, ele acreditava que estava fazendo o correto. Por isso ele era não um perseguidor de cristãos, como todo mundo diz. Não. Ele era um assassino de cristãos. A palavra é essa. Tá? Quem tiver um pouquinho de interesse, procure buscar, vai ver que Saulo assassinava cristãos. Muito bem. Filósofos contemporâneos como Bauman e Debord analisam como a busca incessante por riqueza e consumo leva à superficialidade e à perda de valores autênticos. Quando a gente tem muito dinheiro e muito poder, a gente passa a se achar o dono da cocada preta, a última laranja do cesto. A gente se acha tudo. Eu tenho, vou revelar a minha idade, 63 anos. Tudo bem, eu aparento ter 20, mas vamos lá, 63. Tá? Tudo bem, a falta de cabelo denunciou. Tranquilo. Eu fui a alguns enterros na minha vida, não muitos, porque não é o meu prato predileto, vamos dizer assim. Mas em todos os enterros que eu fui, todos, sem exceção, eu não vi um caixão que tivesse gaveta. Não vi. Então, quando você morre, deixa tudo para aí, amigo. Há casos que o defunto nem esfriou e a família já está brigando pela herança. Filósofo contemporâneo como Bauman e Debord analisam como a busca incessante por riqueza e consumo leva à superficialidade e à perda de valores autênticos. Pronto. Morreu, acabou e o pessoal está brigando pelo que ficou. É assim ou estou falando besteira? Alguém deve ter até se lembrado de algum conhecido, alguém da família. Nossa, fulano faleceu, os filhos já estavam lá se matando para poder pegar um pedacinho de terra. Muito bem. Não se deve servir a Deus e a Mamon. Então, o que é servir? Do livro Coragem, psicografado por Chico Xavier pelo espírito André Luiz, no capítulo 14, o título é Nesse Exato Momento. Tem escrito assim: você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E aí muitos vão dizer assim para mim: Valcir, eu não tenho a cara de pau que tu tem de falar no público. Eu conheço pouco da doutrina. Eu praticamente não vou conseguir fazer nada. A desculpa do cego é a moleta. Uma casa espírita precisa de gente para trabalhar na cozinha, igual eu cheguei lá embaixo, fui fazer um lanchinho. Precisa de gente para varrer. Precisa de gente para recepcionar as pessoas quando chegam. Queridos, eu poderia fazer uma lista de quantos trabalhos a gente pode exercer dentro de uma casa espírita. Então, desculpem, essa desculpinha sem vergonha não cola. É porque a gente fica no comodismo. Eu quero ficar no não, mas fulano faz, ciclano faz, beltrano, beleza. Estamos falando de não servir a Deus e a Mamon. Vamos falar de uma coisa que alguém aqui leu ou viu o livro do Nosso Lar? Alguém viu? Leu? Filme? Lá tem uma passagem em que fala da moeda que vigora lá em cima. Alguém lembra o nome? Bônus hora, é isso, minha querida. É o bônus hora. Aqui a gente corre atrás de dólar, de real, seja o que for.
Lá é bônus hora. O que significa isso? É o quanto você trabalha para ajudar a causa. Então, quando a gente pensar que vai à casa espírita para ajudar, eu costumo dizer isso, e meu filho de 12 anos riu muito esses dias quando nós saímos, e a vendedora estava querendo empurrar um tênis para cima dele. Na realidade, era aquele mesmo que ele ia comprar, né? Mas eu virei para o meu filho e falei assim: filho, não existe almoço de graça. Tá? Ela está falando isso porque ela quer te convencer. Não deixa ela te convencer, mas ele já estava convencido, e eu também. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, quando vem para a casa espírita, que a gente vem a aprender ou distribuir ensinamento, nós estamos adquirindo para nós uma moeda muito forte, que é o bônus hora. Ou então, quando nós desencarnarmos e chegarmos lá na frente daquele telão, como eu suponho que deva ser, o que vão perguntar para nós? O que fizeste dos talentos que eu te concedi? Parábola dos talentos. E aí nós vamos dizer o quê? Ah, não, eu estava cansado, eu não queria ir lá ajudar, não fiz nada, botei meu sapato debaixo da cama e fui dormir. E agora tu vem me pedir o quê, querido? Volta para a fila do reencarne. Se, segundo alguns livros espíritas, existem 4 desencarnados para cada um encarnado, lá em cima hoje está na faixa de 30 bilhões para reencarnar. Olha a fila que tu vai ter que enfrentar. Não é melhor se a gente puder cortar a fila? Hã? Então está na hora da gente se desprender um pouco da vida material e tentar seguir em frente na vida espiritual, que não é fácil, porque se fosse fácil, as cadeiras estariam todas lotadas e ia ter fila lá embaixo para vir aqui. Mas não. O povo é comodista. Ah, eu vou ficar em casa vendo o Jornal Nacional. Cada um sabe o que quer, né? E trabalhando e servindo, você adquirirá, a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. Com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Sempre. Isso aí, basta a gente olhar na Bíblia Sagrada, nos livros espíritas. É como eu costumo dizer no popular: o final é lindo, o problema é chegar no final. Tá? Todo final é lindo. Pô, mas o cara morreu no final. Não, filho, não existe morte, só desencarnou. É que a gente ainda é muito materialista, mesmo frequentadores da casa espírita. E Deus? É um velho barbudo? Do livro Os Quatro Evangelhos, no volume 4, psicografado por Émile Collignon, coordenado por J.B. Rustang. Deus é a inteligência e a inteligência não tem forma palpável, a gente não consegue pegar. Tá? Fala, vou dar um abraço em Deus. Vai não, querido. Desculpa, mas Deus é como se fosse um éter. Não dá para você abraçar. Deus é o pensamento, e o pensamento não pode ser tocado. Grande verdade. Tá? Quem é que vai tocar no meu pensamento? Tem uns caras aí que estão querendo taxar tudo no nosso país. Se eles conseguirem descobrir que dá para taxar o pensamento, vão taxar também. Mas graças a Deus, isso aí não pode ser taxado. Deus é fluido, por conseguinte, não tem corpo que o defina. Deus é o Espírito dos Espíritos. Então, não dá para definir Deus. Diante dessas 4 definições que aí estão para todos nós, a gente não consegue definir Deus. A gente só sabe que Ele existe, só o vê quando a gente vê uma planta florescendo, quando a gente vê uma criança sorrindo, a gente sabe que Ele existe. Muito bem. E desprendimento? O que a gente pode entender por desprendimento? Agora eu vou falar daquele livro que eu mostrei para vocês, do livro Ave Luz, psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin. O capítulo Desprendimento, Jesus falando a Judas Iscariotes. Antes de falar, eu só peguei uma definição desse capítulo.
Eu trouxe o livro para que vocês vejam. Para mim, é o segundo evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Este livro aqui traz os encontros de Jesus com seus discípulos, que ainda não eram apóstolos, na casa de Betsaida, a casa dos pescadores. Então, todo final do dia, Jesus ia para lá, se reunir e falar com aqueles que o procuravam. Não só os seus, então, discípulos, como uma pequena multidão que sempre se ajuntava. E segundo o livro, tinha lá um tronco de madeira onde Jesus sentava e falava para o público. Desta vez, Jesus vai falar para Judas Iscariotes. Judas, ele era um admirador, assim como todos naquela época, e eu ainda o sou hoje, de Salomão. Cara, Salomão era extremamente inteligente, habilidoso. Alguém lembra da passagem das duas mães que foram lá reclamar com Salomão? Não é meu filho, não é meu filho. Aí Salomão faz o quê? Pega uma espada, vou cortar e dou a metade para cada um. Olha a inteligência, né? A verdadeira mãe, não. Entrega para ela, eu quero meu filho vivo, nem que seja com ela. Toma, o filho é teu. Hã? Salomão foi o homem mais rico que já pisou nesse planeta. Nem os atuais bilionários tinham o poder dele. Aí Salomão tinha 700 mulheres. Mais 300 concubinas. Está no livro de Reis. Gente, vocês imaginam, 700 mulheres nada mais é do que 700 sogras. É um herói ou não é? Sem contar os cunhados. E nós estamos falando só das esposas, ainda tem as concubinas. Então, voltando ao livro, Judas foi ter com um grande amigo, e esse amigo disse para ele, olha, está aqui, nas proximidades, uma pitonisa. Alguém sabe o que é uma pitonisa? Não? A gente explica. É uma médium. Naquela época se falava pitonisa. Ela recebia espíritos. E ela recebia o espírito de Salomão. Olha, o diálogo de Salomão com Judas, eu não vou dizer para vocês que eu chorei, porque o homem não chora, o homem tem suor hétero, que isso fica bem claro, ok? É maravilhoso, até porque ele fala a respeito de Jesus. Fala, olha, na minha época já era anunciado, e agora o Messias está entre vocês. E aí ele dá conselhos para Judas, porque Judas era muito materialista. E esses conselhos são maravilhosos. Só que Judas, mesmo tendo presenciado tudo isso, queria ouvir a palavra do Mestre. E como a gente tem pouco tempo, eu trouxe só uma fala de Jesus. Desprendimento, Judas, não é abandonar os bens materiais e intelectuais que se possui, pois a verdadeira renúncia é aquela que se pode viver dentro das maiores glórias, sem que a vaidade e o orgulho comandem o seu coração. Eu vou repetir para a gente degustar. Se pode viver dentro das maiores glórias, sem que a vaidade e o orgulho comandem o seu coração. Então a gente já sabe que o orgulho e a vaidade está sempre nos comandando, nos levando a caminhos em que a gente começa a se questionar se realmente vale a pena ou não. E aí Jesus complementa. Tem mais, tá, gente? Lá no livro tem mais. Quem tiver a curiosidade, isso aqui é só para a gente fazer, vamos assim dizer, um floreamento. Em todos os momentos, a vigilância não deve ser esquecida, pois quase todos os homens vivem à procura das glórias passageiras. O famoso 15 minutos de fama. Tem um filme chamado 15 minutos que relata mais ou menos isso. Muito bem. Até agora, falou Valcir, que foi buscar alguma coisa, exemplificou com outras, só que eu ainda não tenho moral. Eu estou num processo de aquisição. Quem vai falar agora tem, e muita. Concordam comigo? Pois é.
Não podeis servir a Deus e a Mamão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. O que ele queria dizer com isso? A palavra servir significa trabalhar como servo, como um criado, como alguém que presta serviços. Então, um servo de Mamão, ou seja, um servo da riqueza, vai fazer de tudo para a riqueza. Olha a balancinha de novo, material, espiritual. Então, aquele que se entrega ao dinheiro ou às coisas que Mamão pode propiciar, ele vai ser um servo disso, ele vai viver apenas para isso. Apenas para isso. Somos espíritos usando para a nossa evolução um corpo de carne. Isso acho que todos nós concordamos. Penso eu que sim. Pelas fisionomias, parece que sim. Deus e Jesus são a nossa realidade espiritual. Mamon, a nossa realidade material. Lembra que a gente falou no início? Não há por que a gente deixar a vida material de lado, nem podemos. A gente vem errando pra caramba. Então, quando nos é dada uma oportunidade da gente consertar os erros do passado, toma, pega esse avatar. Né? O jovem sabe que é avatar, né? Pois é. Pega esse avatar, esse corpo. Aí pega o espírito, bota lá no corpo, agora vai. Vai e procura rasgar as duplicatas que você está devendo e não assina mais nenhuma, não. Ah, beleza, a gente sai lá de cima no gás. Só que quando chega aqui embaixo, na hora do nascimento, colocado um véu e a gente esquece tudo que fez do passado. Até porque, se não fosse colocado esse véu e a gente não esquecesse do passado, como é que a gente poderia conviver com um pai, com um filho, com um irmão, que em vidas passadas fizeram muito mal para a gente? Deu para entender, gente? A família, principalmente, é o nosso grande desafio para nós nos melhorarmos. Eu amo o meu marido. Mas em vidas passadas ele te ó. E aí? Para onde foi o amor? Pesado, né? Mas é isso. Muito bem. Vamos aliviar um pouquinho. Quem é fiel nas mínimas coisas também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. Ou seja, para o espírito, a vida na carne é só um instante. No entanto, é um momento muito importante para a evolução, se bem aproveitado, isto é, se vivido dentro da realidade espiritual. Nós, repito nós, porque eu também estou envolvido nesse meio, tá? Vocês já viram algum palestrante, algum orador, né? De repente vocês são frequentadores assíduos da casa ou de outras casas, está escrito, ó, tal dia, tal hora, vai lá um espírito de luz fazer uma palestra. Alguém já foi, não? Não vai, cara. O palestrante é o que mais deve. No passado, a gente usou o poder que a gente tinha da nossa voz, da nossa eloquência, do nosso entendimento, para desvirtuar. Agora volta e paga, meu querido. É simples assim. Deus, antes de ser bom conosco, Ele é justo. Ele nos dá a oportunidade. Então, se nos dá a oportunidade, se vivido dentro da realidade espiritual, ou seja, estamos, melhor dizendo, matéria, mas somos espíritos. Então, se conscientemente aproveitada, a reencarnação serve de aprendizado e base para que o espírito possa, no futuro, assumir condições mais elevadas dentro da evolução que todos devem alcançar. Isso, há um tempo atrás, me incomodava muito, e eu explico. Dentro da evolução que todos devem alcançar. Como é que eu posso... Tem uma música espírita que diz que um dia todos seremos anjos. Eu não me lembro os autores, mas existe essa música, se alguém quiser descobrir depois pelo YouTube, é fácil. Um dia todos seremos anjos.
Como é que eu posso imaginar um cidadão que faz mal a um filho, não vou entrar em detalhes, recém-nascido? Isso vai ser anjo um dia. Como é que eu posso imaginar alguém que tem em mãos o poder de distribuir verbas orçamentárias e que deixa crianças passando fome numa sala de aula? Esse cidadão também vai ser anjo. Como é que eu posso imaginar que cidadãos como ele desviam o dinheiro da saúde e ficamos nós à mercê das UPAs, das UBSs e outras mais? Eles também vão ser anjos. E isso era difícil para eu engolir. Até que um dia, não sei se por merecimento ou se por desespero de causa, alguém soprou no meu ouvido à noite, não me lembro se estava dormindo ou se estava acordado, e falou assim: você hoje está se olhando no espelho como você o é, mas se você voltar no teu passado, você vai ver que você fez tudo isso e muito pior. Então você já está melhorando, continua que o teu caminho é esse. Deu para entender, queridos? Todos nós, todos, sem exceção, desculpa, não posso mentir. Quer dizer, até posso, mas Paulo disse que tudo posso, mas nem tudo me é lícito, então não vou mentir. Todos nós já fomos diabinhos. Já fizemos muita coisa de ruim em outras vidas. Hoje não somos anjos, mas estamos no caminho. Qual é o meu sonho? Eu não posso falar por vocês, o meu sonho. O meu sonho é daqui a um tempo, não sei a quantas encarnações, eu conseguir ser um discípulo de Jesus. Não estou falando de apóstolo, tá? Estou falando de discípulo. Olha a caminhada que ainda temos que fazer. Balança de novo. Jesus continua então. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Riquezas injustas é essa que eu acabei de descrever para vocês aí. O cara que faz o desvio da merenda escolar, que faz o desvio para remédio, para saúde, enfim. Se a gente não consegue ser fiel nessa hora, como é que a gente vai poder querer ser fiel a Jesus? Vocês já imaginaram? Eu acho, tudo bem, eu concordo, eu sou uma pessoa ousada, mas se eu não pensar assim, eu não consigo seguir em frente. Você imagina você ter o poder na mão de chegar para um paralítico, tocar nele e falar: levanta-te e anda, assim como fez Jesus? Isso é ou não é uma riqueza espiritual? Olha quanto que a gente ainda tem que caminhar. Mas se eu tenho 100 metros para caminhar e eu não der o primeiro passo, eu vou continuar estagnado, parado. É claro que hoje não tenho condições de fazê-lo, mas aqueles que viveram com Jesus, comeram com Jesus, conseguiam fazê-lo. Apesar de que não eram boa bisca também. Se a gente olhar para Pedro, né? Pedro não era muito do bem, não. Quando foram prender Jesus, alguém lembra o que Pedro fez, não? Desembainhou da espada e cortou a orelha de um soldado. Ali estava a primeira plástica de restauração, né? Jesus fez a primeira plástica de restauração. Foi lá, pegou a orelha, deve ter assim, soprou, limpou, botou no lugar e falou para Pedro o seguinte: embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então Pedro não era aquele santinho que todo mundo acha que era. Pedro era brabo. Só não foi muito brabo quando perguntaram para ele, né? Tu não era o que seguia Jesus? Não, eu não. Nem sei quem é. 3 vezes Pedro negou a Cristo. Eu fico imaginando a cara de Pedro quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele. Pô, mestre, eu falhei contigo. Ele deve ter pensado, né? Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, tu me amas?
Claro que eu te amo, Senhor. E Jesus repetiu essa mesma pergunta 2 vezes mais. Pedro, tu me amas? No final da existência de Pedro, ele já estava tão purificado, já tinha absorvido tanto essa espiritualidade, já tinha se desprendido tanto da vida material, que ele passava, e a sombra dele, isso está escrito em Atos, curava as pessoas. Então não tem nada de impossível para a gente, não. Como diria uma música que eu gosto muito, inclusive, o impossível é uma questão de opinião. Eu não acredito no impossível. A vida na carne é para o espírito um preparo dentro da evolução para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Se o espírito se conduz bem na oportunidade recebida dentro da vida passageira, passa a merecer oportunidades maiores e melhores para a vida eterna. Esse é o meu sonho. Lembra que eu falei para vocês que o meu sonho é um dia poder ser um discípulo de Jesus? Então, pode ser o sonho de todos nós. E o mestre continua: e se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos dará o que é vosso? E o que é nosso? O que Jesus quer dizer com isso? Quem vos dará o que é vosso? Porque ele, Jesus, diz que iria preparar um reino para nós. Só que esse reino é como aquela parábola da veste. Só entra na festa quem tem a veste branca. E a veste branca, ela nada mais é do que um sinônimo de que nós devemos... Como é que fala? As pessoas mais antigas aqui devem saber. Quando a gente bota uma roupa no varal para ficar branquinha, tem muita gente que conhece, eu já sabia porque a minha mãe o faz, né? Então nós temos que quarar a nossa veste espiritual. E como é que eu faço isso? Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu tenho todos, falando de mim agora, eu tenho todos os defeitos do mundo, todos. Talvez eu tenha uma virtude. Cada dia da minha vida eu procuro fazer o seguinte: às vezes aquele leão que está dentro da gente, que ruge, ele vai lá em cima, aí o meu gráfico vai lá em cima. Aí, opa, peraí, cara. Eu tive no Oswaldo Cruz ontem, falando para o público. Eu dei minha cara a tapa. Tu não pode não, desce. Aí o gráfico desce. Essa é a briga que a gente tem. Nós viemos com um determinado percentual de orgulho, de egoísmo, prepotência, arrogância, sensualidade, sexualidade, tudo que vocês podem imaginar. Tudo isso nós viemos. Cabe a nós fazermos que esse gráfico venha descendo. A gente já passou do gráfico do eletrocardiograma, tá? Porque o eletrocardiograma é assim, zup, zup, sobe, desce, sobe. Não, agora nós temos que fazer só o descendente, nada ascendendo mais. Já temos conhecimento para isso. E quando acender, Valcir? Vai acontecer. Desculpa, nós estamos aqui na carne. Aí a gente vai fazer assim, vocês vão lembrar disso, vamos fazer isso na hora. Ó. Tapinha na testa. Eu não podia, ou melhor, eu não devia ter errado. O que Jesus disse? O que Jesus disse para aquela que ia ser apedrejada? Quando foi todo mundo embora, Jesus pergunta para ela: onde estão aqueles que te acusaram? Foram embora, Senhor. E ali só um poderia acusá-la, que era o próprio Jesus. Ele diz para ela assim: então, agora que sabes que é um erro, não volte a pecar. Vai. Somos nós agora. A gente já sabe que é erro? Sabe? Então não peca de novo, querido. Não peca. Ou pelo menos diminui um pouco, né? 40 mil anos que a gente vai e volta. Vai e volta. Esse gráfico está dando enredo, não. Vamos lá. Os bens materiais nos são concedidos por empréstimo, para que possamos aprender a administrar com sabedoria e justiça, abrindo mão principalmente do egoísmo. Muito bem. Os bens materiais são passageiros, os espirituais são eternos. Lembra que a gente falou um pouquinho atrás que não tem caixão com gaveta? É isso aí, ó. É só empréstimo, querido.
Até o corpo que você está usando hoje, nós, cada um de nós, é emprestado. O que nós vamos fazer com esse empréstimo que nos foi dado? Você quer beber, você quer fumar, você quer cheirar. Chegar lá no finalzinho, vai ser perguntado: que fizeste dos talentos que te foram concedidos? Aí cada um de nós pode dar uma resposta. Agora, quando a gente diminui, porque Kardec foi muito feliz na definição, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas imperfeições. Porque a gente não vai sair daqui sem elas. Se engana quem acha que vai sair daqui anjo. Nessa encarnação, não. Pode ser que daqui a 5, 10, de acordo com a evolução de cada. Nessa não, queridos. Senão nós não estávamos aqui, já estávamos fazendo coisa muito mais sublime. Mas se a gente consegue domar, já é um grande avanço. Um grande avanço. Jesus hoje, ó, depois vocês reclamam com ele, então eu só estou passando o que ele ensinou. Vós outros tendes grandes cuidados de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações, pois o que é elevado entre os homens é rejeitado diante de Deus. Ou seja, entre os homens há aqueles que, para atender às próprias imperfeições, comportam-se aparentemente como pessoas desprendidas das coisas materiais, que diante dos homens são capazes de realizar boas obras de caridade, porém, longe das luzes do palco, são incapazes de conceder um sorriso. Na verdade, realizam obras que atendem a Mamon, que é a ilusão, e não a Deus, que é a verdade. Na semana passada eu fiz esse exemplozinho lá e o pessoal depois já até estava me sacaneando. Chegava perto de mim e fazia esse mesmo gesto. Imaginem vocês que eu tivesse comprado uma cesta básica e aqui do meu lado está alguém que precisa da cesta básica. Eu fui, entreguei a cesta básica, selfie para botar no Instagram. É essa caridade que ele está falando? Continuei do lado espiritual ou do lado material? Eu fiz a caridade. Mas que caridade que eu fiz? Para a matéria. Não é isso? Diante dos homens são capazes de realizar boas obras de caridade, está até entre aspas, porém, longe das luzes do palco, são incapazes de conceder um sorriso. Na verdade, realizam obras que atendem, né, a Mamon. Bom mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me interrogas sobre o que é bom? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Aí a gente pergunta: quem realmente pode dizer que vive totalmente dentro da lei? Os honestos e sinceros diriam: ninguém, pois continuamos a errar, ainda que por pensamento. A gente não erra só quando a gente fala, quando a gente age. Só no pensar a gente já está errando. Ah, Valci, ficou difícil então, hein? Ficou. Eu reconheço que ficou. Vou fazer um teste com os senhores aqui, senhoras. Eu vou dar 10 segundos, tá? Minhas mãos estão aqui. Vou contar 10 segundos e vocês têm que ficar 10 segundos sem pensar em nada. Valendo. Dez segundos. Quem aqui conseguiu ficar sem pensar em nada? Levanta a mão. Ué, não tem como, gente. E aí nós vamos prover bons pensamentos ou maus pensamentos. Depende de quê? Do meu íntimo. Quanto mais eu me entrego a leituras, quanto mais eu me entrego a trabalhos na casa espírita ou em qualquer outra denominação religiosa, mais eu me aproximo de Deus, mais eu purifico o meu pensamento. Alguém com muito mais sapiência, com muito mais entendimento do que eu, fez o seguinte comentário:
A nossa mente é como um macaquinho. Você já viu um macaquinho parado no galho? Hã? Se for miquinho, então, malandro, é assim o nosso pensamento. Você está escrevendo alguma coisa e está pensando noutra. A gente não consegue parar ainda. A não ser aqueles ditos yogis, né, que fazem meditação. Eu sou louco para aprender a meditar. Esses dias eu fui fazer meditação. Não consegui. Sabe por quê? A natureza aprontou comigo, peguei um furúnculo, não podia ficar na posição de lótus. Aí fiquei de ladinho, comecei a pensar. Aí eu me dei conta que eu estava pensando numa coisa, daqui a pouco já estava noutra. Olha a mente. Somos muito materializados ainda. Mas há como a gente se esforçar para melhorar. Penso eu que sim. Para aqueles que estão desesperados, a gente já está acabando, tá? Hoje foi muita pancada, mas foi pancada do bem. Se queres ser perfeitos, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. A vida material exerce, na grande maioria, um peso muito forte na vida do espírito, na verdadeira vida. Para tornar-se um discípulo, o sonho do Valcir, de Jesus e trabalhar na sua obra, o espírito necessita de muita compreensão e desprendimento em relação à importância das duas vidas, a vida material e a vida espiritual. Sem essa compreensão e o desprendimento, o espírito escraviza-se a mamon, que é a vida material. Quando Jesus fala, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, essa é uma parábola de um jovem rico que chega para ele e pergunta, né? Até na questão anterior, ele pergunta para Jesus, fala, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, taxativamente, o chama a atenção. Por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, nem ele, Jesus, o espírito mais perfeito que pisou nessa terra, se achava bom. Que tem gente que acha que é o bam, né? Pois é. Então, o que acontece com isso? O jovem, quando Jesus falou aí o jovem responde a Jesus dizendo que seguia todos os mandamentos. Jesus fala, você está no caminho, agora vende tudo que tem, dá aos pobres e vem. Ele tinha uma fortuna, meu querido. Uma fortuna. Como é que você vai deixar uma fortuna para trás? E aí todo mundo fala, então ele perdeu. Não, Jesus jamais ia chegar para ele, já que a fortuna dele era lícita, foi ganha com o trabalho, dizer para ele assim, ó, vende tudo e vem para mim, dá aos pobres e vem para mim. Não, não é. Isso é uma linguagem figurada para mostrar que é difícil o desprendimento da vida material. Lembram lá do livro Aveluz, quando Jesus fala para Judas que tem que haver um peso entre a vida material e a vida espiritual? Então não tem isso de que você não pode, se você veio ao planeta e você tem condições de se melhorar material e espiritualmente, faça-o. Porque depois vai te ser perguntado, o que fizeste dos talentos que eu te concedi, materiais e espirituais. Jesus prossegue então, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Como é difícil aos que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Bem, a maioria dos espíritos encarnados na Terra vive quase que exclusivamente a vida material. Perdão. Somente enxergam com os olhos da carne, pois os olhos do espírito, por desconhecimento ou não, continuam ainda fechados, enxergando somente a matéria, afastam-se cada vez mais da verdadeira vida, que é Deus. Queridos, eu falei no início que eu ia passar a noite frisando isso. Não é para não valorizar a vida material, tá? Tem que valorizar, sim. Se não houvesse a vida material para nós não teríamos como resgatar o que fizemos no passado. E o passado, nesse caso, não é só vidas passadas, não. A gente já errou nessa vida. Perdão, não posso falar de vocês, vou falar de mim. Eu já errei nessa vida, então, por ter conhecimento disso, estou pagando. Porque quando você não tem conhecimento, você não pode ser cobrado daquilo. Mas tudo que me acontece hoje, em que eu sou cobrado, é porque eu já tenho esse conhecimento. E aí, se eu me revoltar, perdi a encarnação.
Viu como é que a coisa é séria? Mas viu como é que Deus é justo antes de ser bom? E Jesus, prosseguindo ainda, olhai e acautelai-vos contra toda avareza, porque a vida do homem não depende da abundância dos bens que possui. Isso é lícito e é certo. O apego demasiado aos bens passageiros e a sua luta, quase que exclusivamente pela vida material, leva o espírito a fracassar na reencarnação. Quando o espírito deixa o corpo carnal, verificará que nada de material pode levar consigo. A história do caixão que não tem gaveta. Dizem, não sei se é verdade ou não, eu não tenho conhecimento para isso, que os faraós construíram as pirâmides para que ali ficassem todas as suas riquezas. Quando eles voltassem à vida, estaria tudo ali para eles, porque eles acreditavam que iam voltar. Adiantou alguma coisa? Pergunto eu. Morreu, acabou, querido. Já era. Morreu não, desencarnou. Porque todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado, e haverá choro e ranger de dentes. Isso nada mais é que saber viver materialmente e espiritualmente é muito, mas muito importante mesmo para o espírito. Dando às duas vidas a relativa importância, merecerá oportunidades melhores de evolução. A vida material é importante para o espírito, mas não é a mais importante. Vamos gravar essa frase? A vida material é importante para o espírito, mas não é a mais importante. Muito bem. O que nós podemos concluir desse bate-papo que nós tivemos hoje à noite? Relaxem, queridos. Isso aqui foi só uma advertência. Jesus não está brigando com a gente, não. É só para fazer assim para a gente, ó. Acorda. Acorda, que já está na hora de parar com esse sono material. O necessário basta para o homem viver. Assim sendo, deve o homem não se preocupar em demasia com a vida material, dando-lhe a relativa importância. Isso não é para ficar fazendo igual aquela música antiga do Erasmo Carlos, estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Não, meu filho, levanta e anda, vai trabalhar. Você está aqui para produzir, seja material ou espiritualmente falando. Você já está com, como dizem os antigos, já está com um boi na sombra? Já pode viver o resto da tua vida? Então se dedica à vida espiritual. Não, ainda não posso. Então levanta e anda. Trabalha. Esse livro tem um capítulo que fala sobre trabalho. Vai ter gente que vai querer ver esse livro depois, duvido se não. O espírita, conhecedor da verdade, deve se esforçar para fazer pela vida espiritual o mesmo que faz pela vida material. E, se possível, mais ainda, pois sabe que a verdadeira vida é a vida do espírito. Lembram? Balança. A hora que for dormir hoje, vão lembrar assim, pô, como é que está a minha balança? Como ensinou Jesus, não se pode amar mais a vida passageira, ou seja, mamon, do que a vida eterna, Deus. Portanto, manda o bom senso que a relação às duas vidas, ou seja, às duas oportunidades de evolução, caso contrário, mamon será o Deus escolhido. Resultado, uma reencarnação perdida. Aí voltamos lá a Sueli de Caldas Schubert, 40 mil anos. Encarna, desencarna, reencarna, desencarna, e estamos aí dando um murro em ponta de faca, achando que somos os bambambãs. Meus queridos, enquanto formos ao passe, eu vou deixar duas frases para reflexão. A primeira diz assim: desprendimento é a liberdade do espírito. Aí cada um entenda como melhor convier. O homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. O que eu posso levar desse mundo? O que nós podemos levar desse mundo? O conhecimento espiritual. Nada mais do que isso. É o nosso embornal espiritual. Na hora do, entre aspas, acerto de conta, perguntarem para a gente: o que fizeste dos talentos que te foram concedidos? E aí a gente poder dizer: eu multipliquei. Quando eu saí de casa hoje, para vir novamente à casa de Oswaldo Cruz,
onde eu me sinto em casa, diga-se de passagem, eu saí como sempre saio quando tem um convite para falar ao público. Eu sempre peço a Jesus, aos espíritos de luz, que com certeza me ajudam muito, porque senão eu não conseguiria falar como falo. Eu peço só que, dentre os encarnados e os desencarnados, 2 pessoas, apenas 2 de cada, tenham compreendido a mensagem. Por quê? Porque aí essa mensagem começa a se espalhar. E se em algum momento dessa noite eu conseguir levar a vocês um pouco de conforto, um pouco de entendimento, um pouco de reflexão sobre a vida material e a vida espiritual, cumpri o meu papel. Muito grato mais uma vez pela oportunidade, obrigado pelo carinho com quem sempre sou tratado e obrigado por me emprestarem os ouvidos de vocês. Uma noite abençoada para todos nós.